As empresas não sabem como se portar. Por quê? Porque o modelo está esfarelando, Paulo. Antigamente, você tinha uma única voz, que era a voz do governo ou a voz da igreja. Depois se passou a ter algumas vozes, que eram as vozes das empresas. Hoje todo mundo fala. Ele é um dos pioneiros no trabalho com a internet aqui no Brasil. Dirigiu os departamentos de web de algumas das maiores agências de propaganda e de portais aqui do Brasil. PhD em Comunicação Digital pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP. Ele começou a labuta na internet em 94. Estamos falando do Luli Radfarer, o homem mais multitarefas do que esses celulares de última geração. Depois de uma apresentação dessa, eu vou dizer o quê, né? Pô, é uma grande alegria. Na verdade, assim, a internet ela mudou muito rápido. Já tem 3 internets e a gente acha, às vezes você olha para uma e está vendo outra. A primeira internet era a internet das próteses, era das coisas. O correio eletrônico é uma carta mais rápida. O site era um jeito que todo mundo te via. Você fez o site da Trip há muito tempo atrás, sabe disso. A segunda internet era a internet da comunicação. Então todo mundo era veículo de comunicação, todo mundo faz blog, podcast, etc. A terceira é a mais legal. A terceira é a internet da retomada. A gente está voltando a ser gente graças à internet. O que é o Twitter? Twitter é um grande papo de boteco. O que é um Orkut? O Orkut é um grande bar, uma grande festa onde as pessoas vão lá conversar. O que é o blog? É a sua velha opinião formada sobre tudo e o direito que as pessoas têm de ouvi-la e discutir com ela. Então, às vezes quando o cara fala assim, tô viciado em internet, não faz o menor sentido. Se o vício do cara é Orkut e MSN, ele está viciado em trocar uma ideia com os amigos dele. E não tem vício possível nisso. Se a internet fosse uma novela, em que capítulo a gente estaria agora, nesse minuto? O trailer. A gente está no trailer. A novela nem começou ainda, sabe? A gente não faz ideia quem é bandido, quem é mocinho, e muito menos se o Salomão Ayala vai morrer, sabe? As pesquisas de Ibope não dizem porcaria nenhuma e a gente não sabe nem se a novela vai pro ar. Então, na verdade, aí que tá. A gente está na beirada de uma história tão grande que daqui a pouco não dá mais para dizer o futuro. Tinha uma época que você conseguia imaginar como é que o mundo ia ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Hoje, eu não faço a menor ideia. Sei lá, vou chutar aqui o dado, mas era algo parecido com 70% dos jovens entre 12 e 17 anos usam a internet sem nenhuma supervisão. Quer dizer, como é que você vê essa história da molecada? Quer dizer, tem que ter supervisão? Dá para ter alguma supervisão? Bom, primeiro quem que vai supervisionar, né? O moleque sabe muito mais do que o pai. Qualquer coisa que o pai for olhar por cima do ombro dele, ele não vai conseguir controlar. Segundo que a melhor supervisão é preparar direito o moleque. Qual é a dessa convergência? Quer dizer, estamos caminhando para ter mesmo um device só, um aparelho só. O que você me diz sobre essa retranca aí, a convergência? Não vai acontecer. Não, imagina você assistir Senhor dos Anéis num celular de tela pequena em que o Frodo é o 3º pixel à esquerda, sabe? Não vai acontecer. E essa história toda da suposta inclusão digital, as lan houses em favelas, etc. Como é que você vê isso? Quer dizer, isso tem a ver com esse aspecto que você estava levantando aí? Quer dizer, o nego está ficando ali, mas não está produzindo nada realmente relevante, é isso? As lan houses, elas são os novos fliperamas, né? Quer dizer, muita gente vai para jogar em rede ou então para ficar no Orkut e trocar uma ideia com os amigos. Agora, se você juntar isso com a pergunta da velha de 90 e tantos anos que usa um blog, você percebe que pode ter um efeito bom. Se as pessoas começam a usar as lan houses, elas vão perceber que precisam de conteúdo e elas começam a demandar conteúdo e daí o indivíduo coloca conteúdo lá dentro. É fazer o caminho pela contramão, é dar a volta mais longa, mas já é algum caminho. Como é que estão os nossos amigos diretores de marketing nesse momento? Continuam correndo em círculos ou não? Continuam correndo em círculos e os círculos são cada vez maiores. 2007 foi o ano do Second Life. Em fevereiro você não sabia o que era, em junho você morreria se não estivesse lá, em agosto você morreria se continuasse lá. Você falou em rádio agora, o que acontece com as emissoras de rádio convencionais que estão lá usando uma concessão do governo, etc., para transmitir e do outro lado um monte de gente ali com o seu radinho? O que acontece com isso? Eu acho que as emissoras de rádio, as editoras e os canais de televisão têm um problema sério, sabe? Eles montaram um modelo de negócio deles na época que ninguém falava, então eles tinham um domínio de informação. Hoje em dia, quanta gente está parando de assinar o jornal porque não quer ver aquela pilha de árvore morta dentro da sala dele que só suja a mão. Então, na verdade, essas empresas
que se concentraram em concentrar a informação, vão ter que mudar para uma coisa de dar opinião, de levar as pessoas a pensar, porque isso sim é único. Você pega uma revista de notícias, boa parte dela é conteúdo frio que você acha na web. Agora, uma parte dela que é opinativa, essa parte dura para sempre, porque você só encontra ali.